Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e vamos falar hoje de Bitcoin. Meus amigos, é um dos temas mais procurados na internet nos últimos anos. Realmente o Bitcoin se tornou um ativo gigantesco e que eu gosto bastante. Quem me acompanha no meu canal sabe que desde 2019, 2020 eu venho investindo em Bitcoin e realmente ganhei muito dinheiro, tá? Mas vamos falar aqui sobre o Bitcoin. Será que ele tá caro? Será que ele tá barato? Vamos falar tudo nesse vídeo e eu vou te explicar o que está acontecendo nesse mundo que tem atraído cada vez mais investidores. Bom, vamos começar aqui abrindo essa notícia. Bitcoin torna-se o sexto maior ativo monetário do mundo. Não apenas o ativo Bitcoin está subindo, mas as moedas fiduciárias que sempre se desvalorizam. Meus amigos, cada vez mais o Bitcoin vem ganhando força. Mesmo o Bitcoin sendo escasso, porque a gente só pode produzir até 21 milhões de moedas de Bitcoin, chegou nas 21 milhões de moedas, acabou. E lembrando que muitas dessas moedas estão indo para o limbo, estão se perdendo. Por que estão se perdendo, André? Porque é o seguinte, quando você compra Bitcoin, por exemplo, aí numa exchange ou numa corretora, né, muitas pessoas, e realmente é o processo correto para ficar mais seguro, dependendo do patrimônio que você tem, acima de um valor, né, 15 mil, 20 mil reais, já é legal você fazer essa operação, tá? Guarda na sua wallet, né, que é como se fosse um pendrive ali, tá certo? E esse pendrive, ele fornece para você palavras-chave, né? São 21 palavras-chave em inglês, inclusive, tá certo? Muitas pessoas colocam em papelzinho, guardam em lugares escondidos, outras pessoas tatuam na pele, outras colocam em placa de inox e escondem, enfim. Se você perder essas palavras-chave, você perdeu os seus bitcoins ao guardar na tua wallet. Por isso que muitas pessoas também preferem guardar numa exchange segura e aí tem que guardar realmente nas maiores do mundo para que você não tenha muito problema. Por quê? Caso essa corretora venha à falência, quebre, você também perde seus bitcoins, entendeu? Então, o que a gente fala? Que para você ser dono dos seus bitcoins, você tem que guardar com você, né, através da wallet. Quer guardar numa corretora? Então faça aí, né, através de uma corretora grande, uma bem protetora aqui. Eu vou dar até algumas dicas ainda nesse vídeo para você aonde pode guardar com mais segurança, tá certo? Outras possibilidades é investir através de ETFs, mas aí você não vai estar investindo diretamente no Bitcoin, você vai estar investindo através de um fundo, digamos assim, tá? Eu prefiro investir diretamente no Bitcoin. As pessoas acabam investindo em ETFs porque não querem ter aquele problema de perder senha, perder palavra-chave e tal, mas acabam pagando uma taxa de administração, enfim, não vão investir também diretamente no Bitcoin. Mas fato é que o Bitcoin subiu bastante, tá? E deve se valorizar cada vez mais, justamente por essa questão da escassez, né? São 21 milhões de moedas, muitas estão indo para o limbo. Imagine você, né, que uma pessoa guarda os seus bitcoins na wallet, e aí ela não comentou com a esposa não sabe as palavras-chave, perdeu esses bitcoins. Imagina o quanto disso vai acontecer nos próximos anos. Vai acontecer, felizmente ou infelizmente, mas muitos bitcoins vão se perder. É um ativo validado e que cada vez mais os milionários, enfim, estão capturando aí e comprando bastante em Bitcoin, porque realmente é um ativo que te protege da inflação, inclusive. Mas olha a potência que virou o Bitcoin. Como falou aqui a notícia, é uma das moedas mais valorizadas e mais utilizadas no mundo hoje. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Bom, na primeira posição nós temos o ouro, que é o ativo realmente mais seguro do planeta, com 14,81 trilhões aí de valor hoje de mercado sendo utilizados. Na segunda posição, o dólar, moeda dos Estados Unidos, 5,8 trilhões aí de dólares. Na terceira, né, a zona do euro, 5,74 trilhões. Na quarta posição, a China, que é um país gigantesco também, movimenta muito o mercado, 5,17 trilhões. Na quinta posição, o Japão, com 4,65 trilhões. E na sequência vem o Bitcoin, aí com 1,19 trilhões, superando inclusive aí, por exemplo, países como a Suíça, como a Inglaterra, como a Austrália, como a Índia, como a Rússia. Então o Bitcoin tomou uma proporção, meus amigos, realmente de moeda validada e muito utilizada no mundo. Então, só para vocês verem, né, o Bitcoin hoje ele já tem 7,84% de valor de mercado do ouro, né? Lembrando que o ouro é o ativo mais antigo do mundo e que o mercado considera como o ativo mais protetivo que nós temos hoje no planeta. E agora com a chegada dos ETFs, lembrando que a aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos foi recente, tá? Nós tivemos a aprovação dos ETFs aí de Bitcoin agora, tá certo? Em 2024. E isso fez com que eu e outras pessoas, outros especialistas aí do mercado, né, ficassem mais confiantes com a questão do Bitcoin. Por quê? O governo dos Estados Unidos sempre olhou meio torto para o Bitcoin, né? Não queria muito aprovar, só que teve que engolir. Né? Lembra do Zagallo que falou, vocês vão ter que me engolir?
tá certo? Coloca a fotinho do Zagallo aqui, eterno rei do futebol. Bom, fato é que o Bitcoin tomou a mesma atitude, ou seja, o governo vai ter que me engolir, porque é uma moeda validada que os investidores estão usando e não tem como controlar mais, né? É uma moeda que chutou a porta e chegou no mercado para ficar. Então, meus amigos, o que acontece? Nós tivemos a aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Então, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos negocia Bitcoin, o que deixa a moeda mais validada ainda. Se no país, né, mais desenvolvido, a economia mais importante do mundo, já estão negociando na própria Bolsa de Valores o Bitcoin, meu amigo, vai espalhar pelo mundo e não tem mais jeito, né? E os ETFs, por exemplo, nós temos aí a BlackRock, que é a maior administradora de patrimônio do mundo. Só ela tem bilhões e bilhões de dólares em Bitcoin. Ela comprou muito Bitcoin para lançar o seu ETF, entre outras gestoras muito grandes. Então lembra que eu falei que o Bitcoin é escasso? Não tem Bitcoin para todo mundo? São 21 milhões de moeda. Hoje dizem que nós temos 18 milhões, que outras estão sendo criadas e muitas já foram perdidas, tá certo? Então daqui a pouco temos 15, 14 milhões de moedas ao passar aí das décadas e não tem jeito, não vai ter Bitcoin para todo mundo, porque cada vez mais as pessoas vão comprar o Bitcoin, vão guardar em posse e ele tende a se valorizar. Quando você tem um ativo muito procurado e não tem ativo para todo mundo, diferente, por exemplo, do dólar. Por quê? Né? Imagina que o Trump assuma aí a cadeira de presidente dos Estados Unidos, uma crise, ele vai lá e manda imprimir dólar. Então você pode imprimir, é um papel. O Bitcoin não dá para criar mais. Então ele realmente é escasso e quanto mais pessoas querem o Bitcoin, ele tende a se valorizar mais e mais e é isso que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos. Bom, hoje um Bitcoin está custando cerca de 325 mil reais, tá? Lembrando que o Bitcoin ele é cotado em dólar, tá em torno de 58 mil, 60 mil dólares no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Cerca de 325 mil reais. Se a gente olhar aqui, ó, durante o mês aqui de agosto, ele sofreu um pouquinho, sangrou um pouquinho, veio aqui para casa dos 283 mil reais, cerca de 45 mil dólares e já voltou ali para casa dos 58 mil dólares, 60 mil dólares e pelo que eu pesquisei no mercado, tende a lateralizar mais um pouco aí até que a gente tenha o corte de juros lá nos Estados Unidos. Fato é que também não deve cair muito mais do que isso. Existe um indicador muito importante também para a gente avaliar a questão do Bitcoin, se está barato, se está caro, que é o indicador de medo e ganância, né? O famoso Fear, Greed, Crypto, tá? Que é de medo e ganância. E recentemente eu fui dar uma olhada, né? Inclusive no dia de hoje eu fui dar uma olhada nesse indicador e olha como ele está. Ele está no 31, em medo, tá? Ontem ele esteve em medo também, 25, e na semana passada em 17, medo extremo. Né? E percebam que eu falei que o Bitcoin, há umas semanas atrás, estava em 48 mil dólares. Bateu ali, né? Alguns dias 48 mil dólares, 45 mil dólares e já voltou para casa dos 58 mil dólares. Tá? Então quando a gente está em medo extremo, quer dizer o quê? Que o mercado está com muito medo. E aí muitos acabam até vendendo os seus bitcoins, e aí aquela lei da oferta e da procura, o Bitcoin se desvalorizou. E é quando está em medo extremo que eu gosto de comprar. Né? Recentemente fiz compra, postei nas minhas redes sociais, tá? Comprei mais de 10 mil reais para aumentar mais um pouquinho aí de Bitcoin na minha carteira. Então quando está numa situação de medo, é porque realmente o Bitcoin está oferecendo oportunidade. Quando está em ganância extrema, é a mesma historinha da Bolsa de Valores. Muita gente falando de Bitcoin, querendo comprar Bitcoin, porque o Bitcoin vai subir, já subiu muito, vai subir mais. E aí, meu amigo, quando está em ganância extrema, a tendência é que ele volte ali a recuar. Então, estamos aqui num momento interessante, a meu ver. Mas eu acredito que o mercado deva continuar lateralizando mais um pouco, tá? Então é um momento interessante para acumular o patrimônio. André, tá 58 mil dólares, pode vir para 50 mil dólares? Pode, mas é o que eu falo, compre um pouco por semana, compre um pouco a cada 15 dias, vai montando um preço médio, não dá pra gente acertar, né, o cu da mosca que a gente fala, tá certo? Não dá pra gente querer ser o mais esperto do mercado. Então compra agora 58 mil dólares, 60, 62, tá? A tendência é que o Bitcoin suba. É isso que eu acredito. Então, se eu acredito que o Bitcoin vai passar de 100 mil dólares nos próximos meses ou próximos anos, eu estou comprando agora 60 mil dólares, acredito que está barato. Se cair para 50 mil dólares, eu vou continuar comprando, porque o meu foco de longo prazo está ali em superar os 100 mil dólares ainda no curto e médio prazo. Sendo que eu acredito que o Bitcoin possa superar até $1 milhão aí na próxima década. E antes de continuar falando aqui sobre Bitcoin, aproveita, vem aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e faça a sua inscrição. Aperta lá o botão se inscrever e ative o sininho também, porque é muito importante que você ajude o nosso canal a se manter vivo e gratuito aqui no YouTube. Bom, vamos dar uma olhada em algumas notícias muito importantes de Bitcoin. Gestora de 30 bilhões de reais diz que o preço do Bitcoin estará bem acima de $1 milhão até 2030.
Bom, então como eu falei, eu acredito sim que o Bitcoin deva lateralizar nessa faixa de 55 mil dólares a 60 mil dólares até ali meados de setembro, tá? O que vai acontecer em setembro? Podemos ter um corte nos juros dos Estados Unidos e isso pode ajudar não só o Bitcoin, como o mercado de renda variável, Bolsa de Valores Brasil, Bolsa de Valores nos Estados Unidos, por quê? Hoje os investidores estão montadinho ali no Tesouro Americano, recebendo uma renda fixa alta para eles, cerca de 5% ao ano. Tá? Quando o mercado nos Estados Unidos começar a virar, esse corte de juros nos Estados Unidos começar a cair, a tendência é que os investidores que estão na renda fixa comecem a procurar outras oportunidades, inclusive ações no Brasil, as próprias ações dos Estados Unidos, países emergentes como México, como Chile, Colômbia, enfim, e também Bitcoin. Então a renda variável tende a subir muito quando os juros nos Estados Unidos, que é a principal potência, a principal economia do mundo, começar a cortar os juros. E isso pode acontecer agora em setembro. É isso que o mercado acredita. A tendência é que os juros caiam em setembro. O mercado está dividido. 50% acredita que vai cair, 50% acredita que ainda não vai cair. Se não cair em setembro, quase 100% acredita que vai cair em novembro, tá? Até porque nos Estados Unidos o mercado está muito pressionado a começar a cair a taxa de juros. E aí a tendência sim é que o Bitcoin possa pegar um foguete e subir. Inclusive lá no meu podcast, vou deixar aqui o card do podcast Irmãos Dias, te convido a conhecer, te convido a se inscrever lá, né? Onde eu falei com vários especialistas de Bitcoin, eles acreditam que o Bitcoin em 2025 supere bastante a marca dos 100 mil dólares, ou seja, teríamos aí mais de 100% de valorização, muito disso empurrado pela queda de juros lá nos Estados Unidos. Bom, e lá nos Estados Unidos, por que a gente acredita que vai cair a taxa de juros agora em setembro ou no máximo em novembro? Fato é que muitos estão falando em começo de uma recessão lá nos Estados Unidos, porque a questão da inflação está com um problema, mas a geração de empregos também já se mostra aí com problemas. Foram criados aí, agora em julho, 114 mil vagas, tá? Ficou abaixo. A taxa de desemprego subiu para 4,3% nos Estados Unidos, quando era esperado pelo menos uma estabilidade na taxa de desemprego. Então subiu essa taxa de desemprego e pode continuar subindo caso o Banco Central Americano não comece a derrubar a taxa de juros. E por que é importante que o Banco Central Americano comece a derrubar a taxa de juros? Porque os empréstimos vão ficar mais baratos lá nos Estados Unidos, né? As empresas vão começar a contratar mais, a taxa de desemprego vai cair, né? A economia vai aquecer e aí a questão de uma crise de recessão vai ser tirada de lado. Então, o Banco Central Americano está muito pressionado. Nós temos eleições que vão acontecer agora esse ano em 2024, né? Trump e Kamala Harris estão aí concorrendo a presidente dos Estados Unidos e também em ano de eleição eles estão muito pressionados a tomar atitude para aquecer a economia, para gerar empregos, que é isso que a população quer, tá? Então a questão da inflação nos Estados Unidos deve se mostrar mais sob controle nas próximas reuniões aí. Devemos ter corte de juros nos Estados Unidos e a tendência é que o Bitcoin flutue para cima. Bom, então estamos vendo aí o Bitcoin em 58 mil dólares, 60 mil dólares. Como eu falei, acredito que possa cair para 50 mil dólares? Pode cair, mas a tendência é que ele suba muito acima de 60 mil dólares nos próximos anos, é isso que eu acredito. Olhando a questão de risco e retorno, a gente vê que o risco é muito menor, né, do que a oportunidade de retorno investindo hoje em Bitcoin. Bom, mas como eu falei a vocês podem investir através de ETFs lá nos Estados Unidos, né? Ou também investir através de corretoras. E aí eu vou compartilhar com você, o parceiro do nosso canal, só que além de ser parceiro do nosso canal, eu preciso deixar claro aqui que eu não trago qualquer parceiro para esse canal, tá? E a Binance é a maior casa de criptomoedas do mundo. Então você vai ter todas as criptomoedas que estão disponíveis hoje negociando lá na Binance e você tem um sistema muito seguro, porque é muito importante a gente investir hoje numa corretora que traga segurança, porque o mercado de criptomoedas está muito atrelado à internet, então pode sofrer um ataque hacker, então tem que ser uma corretora com uma baita de uma proteção, né, um baita valor, né, de grana ali em colchão para caso sofra algum ataque hacker, devolver esse dinheiro para os seus clientes, e a Binance tem isso. Então ela hoje é a maior do mundo, tá? Não preciso falar mais nada, você vai investir com segurança, você vai abrir tua conta gratuitamente, tá? Não paga nada para abrir conta, então utilize o link do nosso canal aqui, vou deixar um QR Code aqui para você também, abra através do QR Code com o seu celular, ou aqui embaixo, no link da descrição, tem ali o link para você clicar e também já vai ajudar muito aqui o meu canal,
tá? Então é muito fácil, abra sua conta, o cadastro é super simples e você pode comprar Bitcoin e outras criptomoedas também que você queira, né? Lembrando que eu gosto muito do Bitcoin, gosto de Ethereum também, são as principais moedas que eu gosto, mas as outras altcoins, digamos assim, oferecem muito mais risco, porém, se souber fazer, dá para ganhar dinheiro, tá? Mas a Binance hoje tem um sistema mais seguro e é a maior do mundo. Então clica aqui embaixo, abra sua conta, zero de taxa para você ali abrir sua conta, tá certo? E você vai ajudar muito o canal aqui Mestre da Riqueza. Bom, um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça também de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar demais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.